Era uma noite de outono, e a lua cheia iluminava a pequena cidade de São Vicente, que apesar do seu tamanho, guardava segredos sômbrios. Nas casas, os moradores se reuniam em torno de lareiras crepitantes, aquecendo-se do frio que invadia o ar. Entre eles estava a dona Anastácia, uma senhora de cabelos grisalhos e olhar penetrante, conhecida por suas histórias intrigantes a respeito de pessoas e lugares que os mais jovens não sabiam quem eram ou onde ficava. Ela residia no campo e, quando seus familiares iam para lá, contava histórias e mais histórias. A velha senhora sorriu e deu início às suas histórias. Pamela vivia em um pequeno complexo de apartamentos de uma cidade do interior de Minas Gerais. Nesse local, os moradores eram os mesmos desde o lançamento e venda dos apartamentos. Um dia isso mudou, pois a moradora do apartamento que ficava em frente ao de Pamela veio a falecer. Disseram que os filhos viviam na capital e não tinham interesse. Então, sem nem ir ao local buscar as coisas da mãe, colocaram à venda e logo havia um novo morador. Era um homem calado, não falava com ninguém, tinha por volta dos 60 anos e nunca saía, e voltava nos horários habituais dos demais moradores da cidade. Na verdade, sempre saía depois da meia-noite, e isso acontecia todos os dias. Isso era estranho, por ele já ser idoso e por não ter nada para se fazer na cidade após esse horário. Ele voltava pontualmente às 3 da manhã. Em uma sexta-feira, Pamela resolveu investigar e ficou esperando. Quando ouviu o barulho da porta do vizinho se abrindo, olhou pelo olho mágico e viu ele sair segurando algo estranho em suas mãos. Às 3, ele voltou segurando o mesmo embrulho, embalando algo que ela não podia definir. Por mais que tenha achado estranho, achou melhor acreditar que fosse manias de um idoso que vivia sozinho. Os dias se passaram e, mais ou menos um mês após esse ocorrido, Pamela foi acordada, à meia-noite, por batidas na porta de seu apartamento. Aquilo a inquietou, pois não era comum acontecer. Foi até a porta e olhou pelo olho mágico. Lá estava o vizinho parado, olhando fixamente para sua porta. Ela não teve coragem de dizer nada, apenas ficou olhando, e quando ele fixou o olhar em direção ao olho mágico, percebeu que tinha o olhar vazio como aqueles daquelas fotos que tiravam das pessoas depois de mortas. Pamela correu para a cama, mas não conseguiu dormir. No dia seguinte, um domingo, algo mais estranho aconteceu. Os filhos da antiga moradora apareceu para pegar as coisas da mãe falecida, e isso era um absurdo acontecer após quase um ano. Ela estava saindo para ir ao mercado, quando foi abordada por um dos homens. Ele perguntou se ela era Pamela, vizinha de sua mãe, e ela confirmou que sim. Nisso ele falou que sua mãe sempre falava dela e que eles estavam com muito trabalho e, por tal motivo, preferiram manter o apartamento fechado até o momento em que pudessem ir ao local e arrumar tudo com calma. Pamela começou a sentir um calafrio e pensou que ia desmaiar. Foi amparada por um dos homens que levou-a para dentro e a sentou em uma cadeira. Ao melhorar, olhou para o lado e viu uma foto. E lá estava aquele mesmo senhor que ela viu pelo olho mágico, com a pequena diferença que na foto ele não tinha o olhar vazio. Os homens perceberam que ela olhava a foto e disseram que aquele era o pai deles e que tinha falecido há 20 anos, atropelado por um caminhão enquanto voltava da farmácia. Dona Anastácia acomodou na cadeira, os olhos brilhando sob a luz da fogueira. Ela respirou fundo, preparando-se para contar uma de suas histórias mais temidas, a do lobisomem. Essa história se passa em uma pequena aldeia, rodeada por florestas densas e montanhas sombrias. Os habitantes eram simples, trabalhadores da terra, mas sempre viveram com medo de algo que os espreitava nas sombras da noite. As crianças cresciam ouvindo sussurros sobre o lobisomem, uma criatura que, segundo as lendas, se transformava em um lobo feroz nas noites de lua cheia. Na aldeia havia um jovem chamado Pedro. Ele era conhecido por sua coragem e por não acreditar em superstições. Quando os mais velhos falavam sobre o lobisomem, ele ria, desafiando as histórias. É apenas um mito, dizia ele. Mas por trás de sua bravata havia um ressentimento. Pedro tinha um irmão mais novo, Miguel, que era o orgulho da família e, ao mesmo tempo, seu maior medo. Miguel era muito sensível e acreditava em todas aquelas histórias. Certa noite, ao se preparar para ir à festa da colheita, a lua cheia iluminou o céu, quase como se estivesse observando a aldeia. A festa estava cheia de música e risadas, mas Pedro não conseguiu se livrar de uma sensação estranha.
Ele decidiu que iria se afastar da festa, apenas por um momento, para desafiar o que considerava ser uma tolice. Ele se afastou da agitação e caminhou pela floresta, em direção ao antigo campo, onde a grama alta balançava ao vento. Após alguns minutos, a atmosfera mudou. O ar ficou pesado e um silêncio inquietante tomou conta do lugar. Foi então que ele ouviu o primeiro uivo, um som profundo e distante que ecoou como um lamento através das árvores. Pedro, determinado a provar que não havia nada a temer, seguiu o som, cada passo lhe trazendo mais arrepios na espinha. À medida que se aproximava, o uivo tornava-se mais intenso, e a silhueta de uma criatura começou a se formar à distância. Pedro viu algo que desafiava a lógica. Um lobo imenso, com olhos amarelos que brilhavam como faróis na escuridão. O animal não era comum. Havia algo nele que fazia seu instinto gritar para que ele voltasse, mas a curiosidade o dominava. Ele se aproximou ainda mais, e o lobo, percebendo a presença de Pedro, virou-se. O olhar da criatura era penetrante, quase humano. O jovem ficou paralisado, incapaz de se mover ou gritar. Foi então que, em um instante que parecia uma eternidade, o lobo começou a se transformar. Seus músculos se contorceram, os pelos se agitaram, e o que antes era um animal feroz agora se tornava um homem, um ser humano, mas não um homem qualquer. O lobisomem, com uma expressão de dor e raiva, ficou de pé diante de Pedro. Ele tinha um olhar triste, como se carregasse o peso de sua maldição. "Você não deveria estar aqui", disse ele com uma voz rouca e ecoante. "Eu sou o que todos temem, mas sou também uma vítima." Pedro, ainda em choque, conseguiu murmurar: "Mas isso não é real. Você não pode ser." O lobisomem interrompeu, sua voz carregada de desespero. "Cuidado com o que acredita. Eu era um homem como você, até que cursei a noite em que a lua cheia se ergueu. Agora sou condenado a vagar entre o humano e o bestial." Pedro, percebendo que havia subestimado as histórias, voltou-se para correr, mas seu irmão o deteve. "Não fuja. Eu não sou seu inimigo. Apenas me ajude a quebrar essa maldição." O jovem, com o coração acelerado, decidiu que não poderia abandonar o próprio irmão, mesmo que fosse uma criatura das trevas. Naquela noite eles combinaram um plano. Pedro deveria encontrar uma erva mágica que, segundo a lenda, poderia libertar o lobisomem de sua condição. Ele não acreditava em lobisomem, mas descobriu que seu irmão era um. Não sabia nada como desfazer feitiços, mas estava disposto a ajudar seu irmão. Ao amanhecer, ele foi em busca da tal erva e encontrou o que procurava, mas a batalha não estava ganha. Na próxima lua cheia, ele deveria encontrar seu irmão ao pé de uma colina. Com o coração na mão, Pedro entregou a erva ao irmão que estava transformado em lobisomem. "Agora, você deve escolher", disse ele. "Você pode continuar assim, vivendo nas sombras, ou arriscar tudo para ser livre." O lobisomem olhou para a lua cheia e, em um instante de clareza, aceitou a oferta. Ele ingeriu a erva e um brilho intenso envolveu seu corpo. E por um breve momento, todos os medos e lamentos se dissiparam. Mas ao amanhecer, Pedro se viu sozinho. O lobisomem havia desaparecido, e a única coisa que restou foi o eco de seu uivo nas montanhas. Desde aquele dia, Pedro nunca mais voltou a ver seu irmão. Não restou nada dele a não ser a lembrança. Em noites de lua cheia, ele ouve sons de uivos distantes. Dona Anastácia se calou, permitindo que a atmosfera da história envolvesse a sala. O crepitar da fogueira parecia ecoar os sentimentos da narrativa, e a tensão no ar era palpável. Dona Anastácia sorriu, um sorriso fino e misterioso que revelava mais medo do que alegria. Ela mexeu as brasas da lareira, fazendo as sombras dançarem novamente pelas paredes. "Vocês querem mais histórias? Então preparem os ouvidos, pois a próxima é sobre o Rio das Almas Perdidas. Esse rio, diferente dos outros, não corre para o mar. Ele corre para o fundo da terra, dizem alguns. Outros dizem que ele leva as almas para um lugar além da compreensão humana. Localizado distante daqui, numa região montanhosa e quase inacessível, o Rio das Almas Perdidas é cercado por lendas e mistérios. Há muito tempo, um grupo de mineiros, atraídos por rumores de ouro, se aventuraram naquela região. Eram homens duros, acostumados com os perigos da vida na serra, mas mesmo eles sentiram um medo diferente ao se aproximarem do rio. A água era escura, quase negra, e um silêncio pesado pairava sobre o local. Nenhum pássaro cantava, nenhum animal se aproximava. Um dos mineiros, um velho experiente chamado João, avisou os outros para não tocarem na água. Ele disse que a água era mágica, amaldiçoada,
capaz de levar as almas dos vivos para o além. Mas os outros, cegos pela ganância, ignoraram seus avisos. Um deles, um jovem impetuoso chamado Miguel, jogou uma pedra na água. Imediatamente um grito ecoou pela região, um grito de agonia que gelou o sangue de todos. A água do rio começou a borbulhar, formando redemoinhos que pareciam sugar tudo ao redor. Miguel tentou recuar, mas era tarde demais. Ele foi arrastado para dentro da água escura, seus gritos se afogando no silêncio da noite. Os outros mineiros, aterrorizados, fugiram, deixando para trás suas ferramentas e seus sonhos de riqueza. Desde então, ninguém mais ousou se aproximar do Rio das Almas Perdidas. Dizem que em noites de lua cheia é possível ouvir os lamentos das almas perdidas ecoando pelas montanhas. E dizem também que quem se aproxima demais pode sentir um toque gelado como a mão de um defunto e ver um brilho fantasmagórico na água escura, como se as almas aprisionadas estivessem tentando chamar por ajuda. Dona Anastácia fez uma pausa, seus olhos brilhando na luz fraca da fogueira. E vocês, jovens, querem ouvir mais uma história antes de dormir? Ou já estão com medo demais? Dona Anastácia voltou a mexer nas brasas da lareira, respirou fundo e deu início a uma nova narrativa. Ela começou a narrar a história de um homem chamado Joaquim, que havia sido um respeitado carpinteiro na cidade. Joaquim era conhecido por sua habilidade em criar móveis maravilhosos, mas sua vida tomou um rumo inesperado após a morte de sua esposa, Maria. A dor da perda o consumiu e ele se isolou, passando dias e noites em sua oficina, cercado por serragem e ferramentas. Um dia, enquanto trabalhava em um novo projeto, Joaquim encontrou uma antiga caixa de madeira escondida atrás de prateleiras empoeiradas. Nela estavam guardados pertences de sua avó. Ao abri-la, descobriu um livro de feitiços, coberto de poeira e repleto de páginas amareladas. Curioso e desesperado por trazer Maria de volta, ele começou a estudar o livro, ignorando os avisos que estava escrito nas primeiras páginas. Cuidado, pois o que se busca pode não ser o que se deseja. No dia da cerimônia, Joaquim preparou tudo com cuidado. Com velas acesas ao seu redor e o livro aberto sobre a mesa, ele começou a recitar as palavras que não compreendia completamente. O vento soprou forte, as janelas tremeram e uma sombra começou a se formar no canto da sala. Joaquim sentiu um arrepio na espinha, mas a esperança de ver Maria novamente o empurrou a continuar. Quando finalmente a sombra tomou forma, ele viu uma figura familiar, mas não era Maria como ele se lembrava. A mulher diante dele tinha uma expressão vazia, com olhos que pareciam refletir a dor da eternidade. Joaquim, ela sussurrou, você não deveria ter me chamado. O carpinteiro, em desespero, tentou tocar o rosto dela, mas suas mãos passaram através do que parecia ser uma ilusão. A figura começou a se distorcer, e Joaquim percebeu que havia cometido um erro terrível. Ele tentava recitar as palavras de volta, mas eram ineficazes. Com cada momento que passava, a sombra se tornava mais grotesca, um espectro de sua amada, mas também de suas piores memórias. Ele viu flashes de momentos tristes, de brigas e desilusões, tudo que ele havia tentado esquecer. O ambiente se encheu com um frio insuportável, e a figura começou a se aproximar, com um olhar que parecia penetrar sua alma. Desesperado, Joaquim se lembrou de uma passagem do livro. Apenas a luz pode dissipar a escuridão. Ele correu para pegar uma vela, mas ao voltar, a sombra já estava sobre ele, suas mãos gélidas o segurando. A última coisa que Joaquim ouviu foi a risada ecoante de sua própria dor, alimentada pelo desejo de trazer de volta o que nunca poderia ser recuperado. Na manhã seguinte, os vizinhos encontraram a oficina em silêncio. A única coisa que restava de Joaquim era o livro de feitiços, aberto na mesma página, as velas queimadas ao lado e uma profunda sensação de que a noite havia guardado segredos que nunca deveriam ter sido revelados. Dona Anastácia terminou sua história com um olhar sério, lembrando aos ouvintes que alguns desejos são melhor deixados no passado e que a linha entre a vida e a morte é mais tênue do que se imagina. A noite avançava e o vento uivava lá fora, como se a própria cidade estivesse ouvindo a advertência.